Bem-vindo, caro teleouvinte, a mais uma emissão telebombástica. Um ano depois de ter sido decretado estado de emergência pelo Presidente da República. Pois bem, aqui estamos nós, semi-barricados, semi-confinados e semi-vacinados. Este é o Estado da Nação, um ano depois. Independentemente disso, hoje foi dia de animação, pois sentimos um terremoto de magnitude 3.4, especialmente quem vive em Lisboa e arredores. Portanto, faltava um bocadinho de animação para achacoalhar este estado de enclausuramento. Ora, vamos, mas é o que interessa, caro teleouvinte, vamos à cultura. Pois bem, hoje continuaremos a falar da cultura da GAR, dando especial destaque ao impressionismo. Hoje é dia de cor e de captação de sensações ópticas. Fique connosco, caro teleouvinte, porque é para si que a bomba existe. Telebomba no ar, bombemos juntos! Se bem que as primeiras experiências para uma nova estética tenham surgido em meados de 1860, o termo impressionismo surgiu apenas em 1874, numa referência com caráter pejorativo do jornalista Louis Leroy a um quadro de Monet intitulado Impressão, Sol Nascente. A obra encontrava-se exposta no ateliê do fotógrafo Nadar, naquela que foi a primeira exposição de pintura impressionista, levada a cabo à margem dos circuitos oficiais por uma coletiva de jovens artistas. Nela participaram cerca de 30 artistas, entre os quais Degas, Renoir, Monet, Pissarro, Cézanne e Sisley, a quem a crítica identificou como naturalistas. Contudo, esta reunião de artistas, mais tarde conhecidos por impressionistas, não foi mais do que um encontro casual e feliz num determinado momento histórico, pois na verdade não possuíam nenhuma teoria de suporte às suas propostas, nem tampouco formavam um movimento homogéneo ou uma escola. Tratava-se de artistas que sistematicamente eram rejeitados pelos salões oficiais entre 1874 e 1882 e decidiram organizar mostras alternativas, as exposições impressionistas. Entre si partilhavam dois aspectos comuns: a total reprovação da arte académica e de uma pintura de elaboração lenta em ateliê, que privilegiava o desenho em relação à cor. Por outro lado, a ideia de que a renovação da arte não se devia produzir apenas através da renovação dos temas, como propuseram os românticos, mas sobretudo pelo modo de conceber as formas num sentido plástico e pictórico, isto é, como resultado da cor e da luz. E neste sentido, a obra Impressão Sol Nascente de Monet oferecera a chave do projeto: uma impressão ou um efeito visual. Era o que a obra devia provocar no observador. Daí que uma das tarefas fundamentais dos pintores fosse abandonar os cânones tradicionais da representação pictórica mantidos durante séculos e compreender essas leis com um fundamento científico, adequando a sua forma de pintar ao funcionamento da visão. Agora, são o modo como o pintor capta o momento da luz, o instante de tempo, o espaço volátil
ou uma sugestão visual imediata, os motivos que interessam verdadeiramente aos artistas. Esta concepção da pintura enquadrava-se no espírito científico e na mentalidade positivista vigente, privilegiando a percepção através dos sentidos em detrimento do sentimento ou da emoção. É o caso desta pintura de Renoir, O Almoço dos Remadores. Captado em plein air, este é um mundo povoado de gente feliz, elegante e jovial, que se entrega ao convívio num fim de semana em plena natureza, por entre comidas e bebidas. Para tanto, os pintores impressionistas beneficiaram das teorias científicas de Isaac Newton, que formulou o Tratado sobre a Luz, a sua decomposição e as leis da visão. Beneficiaram também dos estudos de Thomas Young sobre a cor, como resultado da reflexão e refração das radiações luminosas e, sobretudo, das investigações de Eugène Chevreul, que, partindo da decomposição da luz solar, propôs um círculo cromático que compunha as cores primárias, amarelo, azul e vermelho, às secundárias, verde, violeta e laranja. Estabeleceu também a teoria do contraste das cores, segundo a qual cada cor tem tendência para colorir as cores mais próximas, com a sua complementariedade. Por exemplo, o azul-laranja, vermelho-verde e amarelo-violeta. Mais do que estabelecer qualquer tipo de crítica social, os impressionistas estavam mais preocupados em refletir sobre a relação dos meios estéticos e plásticos com a vida que passa, estudando os mestres do Louvre, com o que compensavam a ausência de formação académica, e os virtuosismos das estampas japonesas. Foi, por exemplo, o caso de Edgar Degas, o mais ativo dinamizador das exposições impressionistas, que, recusando a prática da pintura em plein air, criou em atelier imagens retiradas ao instantâneo da ação cotidiana, sobre as quais aplicou uma visão pura, quase fotográfica. Nesta cena que estamos a ver, passada no café Nouvelle Antenne, local de reunião dos impressionistas, Degas retrata dois amigos, a modelo Hélène André e o gravador Marceline Desboitins, diante de uma garrafa de absinto, com olhar vago e distante, perdidos em solidão e melancolia. A composição deliberadamente descentrada denota o improviso do instantâneo fotográfico, acentuando a espontaneidade do quadro. Na verdade, Degas foi um excelente fotógrafo e tanto os enquadramentos ambíguos como as perspectivas invulgares, tiradas ou nas aulas de dança ou nas corridas de cavalos, são influenciadas pela objetividade de um olhar sem dúvida contaminado pela câmara fotográfica. Também Auguste Renoir adotou um tipo de enquadramento que atentava contra uma concepção racional do espaço e que, desde o Renascimento, a pintura ocidental jamais havia questionado. Para além de uma visão que reduzia a tela a um fragmento da realidade, Renoir rompeu igualmente com um modo tradicional de representação do espaço. Em vez das regras da perspectiva linear, pirâmide visual, propôs princípios puramente ópticos baseados no tratamento da luz e da cor. Aqui, Renoir conciliou a vida moderna, o ambiente trepidante de um local de animação pública,
com os princípios do impressionismo, captando uma atmosfera cintilante e varrida a traços de luz filtrada pelas folhagens das árvores. Independentemente do assunto, os seus verdadeiros temas eram os efeitos luminosos, as atmosferas vibrantes e as superfícies transparentes, expressas numa síntese pictórica e instantânea. A mesma sensibilidade cromática foi desenvolvida por Claude Monet, um dos artistas que mais contribuíram para a fragmentação do espaço, a diluição da forma, o esbatimento do desenho e, ao limite, a desmaterialização da pintura. Os seus estudos em plein air sobre as infinitas vibrações e reflexos da luz solar sobre os corpos e as superfícies ficaram patentes nas célebres séries sobre a Catedral de Rouen e a Gare de Saint-Lazare, executados no mesmo local a diferentes horas do dia. Do grupo que se reunia no Café Gerbois, destacam-se ainda Camille Pissarro, um dos mais fiéis divulgadores da plástica e da técnica impressionista. Alfred Sisley, companheiro de Monet e Renoir, nas sessões de pintura ao ar livre. Nestas regatas que estamos a ver, Sisley fixou os reflexos vibrantes na água, a agitação flutuante das bandeiras e a gesticulação dos espectadores numa síntese cromática e luminosa. Outro nome de referência é Frédéric Bazille, um dos pioneiros do movimento, mas que viria a morrer prematuramente. Gustave Caillebotte, possuidor de uma grande fortuna que acabou por suportar financeiramente o grupo, comprando-lhes obras nos momentos mais críticos. E Henri Toulouse-Lautrec, em Paris, a partir de 1882, que continuou as temáticas impressionistas, retendo o sentido do desenho fugaz e das composições heterodoxas na linha de Degas. Por último, devemos referir a importância de Paul Cézanne, tanto na afirmação do impressionismo como na etapa que se lhe seguiu. Tendo trabalhado com Pissarro e participado nas primeiras exposições impressionistas, o seu gênio só se revelou após 1884, data da fundação do Salão dos Independentes, onde se apresentaram os chamados pós-impressionistas, que falaremos numa próxima emissão. A pintura impressionista resulta da forma singular e espontânea como cada artista, simplesmente através da cor, reproduz sobre a tela as sensações ópticas do mundo visível. Sensíveis à luz, aos seus infinitos matizes e variações, ao movimento que anima e pulveriza as formas, os impressionistas desenvolveram uma energia de pintar semelhante àquela que habitava a vida moderna de quem eram protagonistas e espectadores. Aos princípios tradicionais que regiam a arte académica, os impressionistas opunham uma nova unidade ao quadro, a do tratamento da superfície segundo vibrações coloridas e luminosas que afetam todo o espaço e todos os objetos, as personagens e a natureza. O método era simples. A transcrição plástica e pictórica dos efeitos ópticos captados no meio físico envolvente recaía sobre a cor e o seu modo de aplicação. E tal como saíam do tubo, os tons eram fragmentados sobre a tela, em pinceladas livres,
rápidas e curtas, em cores claras, justapostas, que se exaltavam mutuamente e produziam uma intensidade cromática de grande luminosidade. Por outro lado, os impressionistas abandonaram o claro-escuro tradicional e o preto. As sombras não correspondiam à ausência de cor, tal como a delimitação linear dos corpos. Espaço e formas eram entendidos como cores cintilantes, resultando do efeito de luz refletida. Procuravam pontos de vista insólitos, escolhiam planos e enquadramentos inesperados, fruto de um olhar volúvel, não questionando a disposição das formas no espaço. O escultor Auguste Rodin nasceu em Paris e foi contemporâneo dos impressionistas. Acompanhando a revolução plástica e estética que estes artistas impuseram à pintura, Rodin viria não só a ser atraído pelos seus propósitos, como também a deixar-se inspirar pelo seu programa. Ainda jovem, iniciou os seus estudos na Escola de Artes Decorativas, ingressando depois na Academia de Belas Artes. Todavia, as suas ideias não eram conformes às orientações clássicas da Academia, e a sua primeira obra chegou mesmo a ser rejeitada no salão, O Homem de Nariz Quebrado, sob a acusação de que tinha um aspecto inacabado, uma característica que viria a dominar as suas obras. Em 1870, com a eclosão da guerra contra a Prússia, Rodin refugiou-se em Bruxelas e, 5 anos depois, viajou para a Itália. É aqui que conheceu a obra de Miguel Ângelo. Impressionado com a energia que emanava das figuras possantes do mestre do Renascimento e, sobretudo, com as formas deixadas inacabadas e emergentes da pedra, Rodin retiraria desta experiência a principal influência do seu trabalho. Em 1880, Rodin recebeu a primeira encomenda oficial do Estado francês para uma porta monumental, ornamentada com baixos relevos, representando a Divina Comédia de Dante, destinando-se ao futuro Museu de Artes Decorativas nunca construído. A obra, conhecida por A Porta do Inferno, ocupou-o até à morte sem ser concluída, sendo sucessivamente revista e remodelada e somente passada a bronze após a sua morte. Apesar de se inspirar no célebre poema épico medieval, Rodin acabou por generalizar muito mais o assunto da obra, concebendo um autêntico poema universal sobre a vida, o amor e a morte, numa obra colossal composta por mais de 180 figuras. Vejamos um pequeno vídeo da autoria da Smart History sobre esta magnífica escultura. We're at the Musée d'Orsay, and we're looking at a cast from 1917, the year that Rodin died, of his The Gates of Hell, which is this huge project that the artist worked on for the last decades of his life that he never finished. And in fact, we're not even sure how it fits together because it was found in pieces in his studio.
We're looking at a plaster cast. It's impossible to think about doors without thinking about Ghiberti's doors on the baptistry of the Cathedral of Florence, which were called the Gates of Paradise because they were so beautiful. Because, of course, those depict biblical scenes from the Old and New Testament, but here we're really unmoored from that tradition, from that iconography. Well, it's a literary tradition, and it's referring back to Dante, but ever so loosely. So we have Dante at the top there. Right, he's in the tympana. You know, that's also a standalone sculpture, which is called the Thinker. And it is here Dante gazing into hell. I think we should actually say this was a commission, and this was intended to be for a building on the site of the Musée d'Orsay, which was to be a museum of decorative arts, which was never built. But this was a commission that Rodin got, and when he had finished the design of the doors, he was ready to cast it, but then the project itself fell through, so he kept working on it, and the sculpture continued to evolve. You do see so many figures that you recognize as standalone sculptures by Rodin, but the thing that strikes me most is just how much the figures emerge from the background of the doors. And I said background sort of in quotes. And the doors should be in quotes. And the doors should be in because quotes, they could never function anymore. But it's like the doors don't even look like solid forms. They're like vapor from which these forms emerge and spill out into our space. It's almost as if we imagine the surface of those doors to be the surface of the ocean. Waves coming forward and these figures rising and then falling. Right. And there's this constant sense of motion and undulation. Form taking shape and then receding into indistinctness. Eternal becoming. The standalone figures that we're seeing are tragic. We have Paola and Francesca, Ugolino. The figures who Dante finds in hell, being tortured and punished for their sins on earth. All the way at the top, instead of angels, we have three shades. These are figures that repeat. One figure that's seen three times, almost cinematographic, but creating a unified form with shoulders that actually create a flat plateau and three arms that pull our eye down into the gates themselves. You know, I'm so reminded of Michelangelo when I look at all of these figures and the expressive power of the body, especially the male body, and also the way that some of the forms are fragmented reminds me of looking at ancient Greek and Roman sculpture. This is a really modern reinvention of sculpture. Yes, clearly informed by Michelangelo, clearly informed by the classical, but this notion of the fragment itself, reuse, reworking, very much a modern notion. The forms, although derived from the narrative of Dante's Inferno, come to take on a more universal significance about the human condition, about suffering, sin, emotion, and the power of the body. No topo, o grupo das trevas, repetindo a figura de Adão expulso do paraíso terrestre, aponta para o pensador, meditando mais abaixo, sob uma cornija saliente. Esta foi uma das esculturas pertencentes a esta obra que acabou por ser apresentada isoladamente em versão ampliada. Esta obra evidencia a expressividade das formas, a modelação espontânea das massas, a captação dos movimentos fluidos e livres e o registro de uma luz impressionista que se afastava deliberadamente da linguagem académica. Anuncia-se aqui a independência da escultura face às normas académicas, aproximando-se de uma plástica impressionista pela espontaneidade do modelado. Acusado de moldar as suas figuras diretamente do natural, tal era o realismo explícito nas suas formas e volumes, o modelado das suas esculturas exprime uma vitalidade e um realismo tão fortes que acabaria por ficar ligado à elevação da escultura a uma expressão artística autónoma. Em obras como Os Burgueses de Calais, que estamos a ver, longe do academismo da época, Rodin pronuncia a revolução que viria a protagonizar na escultura, sobretudo ao nível da expressividade das formas, do movimento e da energia deixada na matéria pelas suas mãos. Só na década de 1890, Rodin alcançou notoriedade,
recebendo uma tal quantidade de encomendas que teve de admitir vários colaboradores na sua oficina, entre os quais Antoine Bourdelle e Camille Claudel, que viriam a destacar-se no domínio da escultura moderna. Na Exposição Universal de Paris, em 1900, Rodin apresentou 168 peças, entre gessos, mármores e bronzes. E é assim, cartão ouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão telebombástica. Esperamos que tenha sido do seu mais inteiro agrado. Se não foi, temos muita pena, é o que se pode arranjar. Antes de nos despedirmos, informamos que a próxima emissão falaremos do para além do impressionismo, falaremos de pontilhismo, falaremos de cor, falaremos de movimento, falaremos de gente muito interessante, por exemplo, Van Gogh. Até lá, cartela ouvinte, veja ou reveja as emissões da Bomba na História no canal do costume do youtuber. E já sabe também, cartela ouvinte, associe-se a este movimento interplanetário. #Eu aprendi com a Bomba. Foi um gosto, cartela ouvinte. Despedimos-nos com amizade. Até uma próxima emissão. Telebomba no ar. Bombemos juntos.